A paz do Senhor Jesus, que bom falar com você. Eu quero nesse dia deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Como sobressair as dificuldades nos relacionamentos. Nós estamos num tempo muito desafiador, onde os relacionamentos têm sido provados, onde as relações familiares, de trabalho têm sido provadas, onde muitas tensões têm sido geradas dentro dos ambientes de relação. E eu quero deixar para nós 3 dicas importantes para nós vencermos as dificuldades dos relacionamentos. E tem um texto que o Senhor colocou no meu coração, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Fala a respeito da convivência da igreja primitiva. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Depois você pode ler com mais calma esse texto. O que eu vejo nesse texto? A plenitude da comunhão. E pensando nesses dias, você acha que esse povo não tinha dificuldades, não tinha seus intempéries, seus mal-entendidos? Com certeza tinha, porque eles não viviam na igreja primitiva 1 vez, 2 vezes por semana, eles viviam todos os dias. É claro que eles tinham diferença. Mas eu tenho pensado em 3 ferramentas poderosas que podem nos ajudar a vencer as diferenças e manter um relacionamento saudável. E eu quero falar neste momento sobre essas 3. Primeiro, autoconsciência. Nós precisamos nos conhecer, precisamos entender quais são os nossos papéis nas relações, conhecer um pouquinho qual é a forma da gente desenvolver esses papéis, como deve ser feito isso na prática. Outra coisa que eu estava notando aqui, saber e reconhecer as minhas limitações. Nós precisamos reconhecer os nossos pontos fortes e assim a gente vai conseguir ter uma autoconsciência. Porque é muito fácil na relação a gente ver a vida do outro, a gente julgar o outro, ou a gente pensar assim, o outro tem que mudar, o marido tem que mudar, é o filho que tem que mudar, é a esposa que tem que mudar. Mas quando a gente tem autoconsciência, a gente olha para um espelho e a gente olha para dentro de nós e reconhece quais são as nossas limitações, qualidades e defeitos, e a gente começa a entender qual é o nosso papel naquela relação. Por isso é muito importante a gente se conhecer, a gente saber de que forma eu estou entrando nessa relação e o que as pessoas que estão comigo, ou a minha esposa, ou meus filhos, ou as pessoas que convivem comigo, esperam de mim. Essa autoconsciência vai dar um ponto de partida para que a gente consiga desenvolver legal uma boa relação. Pense nisso, vai ser um canal de bênção para a tua vida. O segundo motivo, que eu acho que é um dos motivos mais desafiadores, é a empatia. Eu estava procurando no dicionário alguns significados sobre empatia para falar para você. Diz assim: aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira que ele aprende. Mais ou menos entrar no mundo dessa pessoa e por um momento querer entender o mundo dela como ela entende. Porque é muito fácil eu querer que a pessoa seja igual a mim. Mas é muito interessante eu tentar entender o mundo daquela pessoa. Porque aquela pessoa que convive comigo e com você, ela teve uma cultura, teve seus traumas, suas lutas, suas educações, a forma na qual ela teve e viveu a paternidade de Deus ou a paternidade dentro de casa. E é muito interessante a gente pensar nessa questão da empatia, que quando a gente pensa em empatia, a gente pensa, eu preciso respeitar a diferença. E quando a gente respeita as diferenças, os relacionamentos se tornam mais saudáveis. A gente começa a entender um pouquinho mais, a gente começa a crer ainda mais naquilo que Deus tem para a nossa relação. Então, pratique também empatia. Você vai perceber que talvez aquilo que você cobra da outra pessoa, ela não pode te dar, porque as pessoas só podem dar o que têm. Você não pode em nenhum momento cobrar o que a pessoa não tem. Então, entre no mundo dela e tenta discernir um pouquinho, talvez, por que aquela pessoa é tão seca, tão bruta, é tão ríspida? Talvez ela foi criada nesse ambiente. Quando a gente começa a viver no mundo da empatia, a gente começa a viver melhor e a gente sofre menos no meio de uma relação familiar. Em último lugar, eu vejo que o terceiro lugar que é muito importante para nós sobressairmos as dificuldades nos relacionamentos
é o perdão. O perdão, queridos, ele precisa ser diário. Nós que nos relacionamos com pessoas, nós que quando se relacionamos colocamos expectativas, ora ela é superada, muitas vezes é frustrada, nós precisamos praticar o perdão diário. Se perdoar e perdoar esta pessoa. Jesus mesmo disse que nós teríamos que perdoar, né, de uma forma muito legal, todo dia. A gente não pode perdoar de vez em quando, ou quando dá na telha, ou quando a gente sente. O perdão, ele não é mais sentimento. A gente que está em Cristo, o perdão é mandamento. E o perdão precisa ser diário. E quando existe perdão, existe cura. Existe relacionamento sarado. A gente vive bem. A gente consegue recomeçar. Porque não dá para recomeçar com mágoa, com ferida. O peso vai ser muito forte. A gente precisa recomeçar. E para recomeçar, a gente precisa viver o perdão de Deus. Tá bom? Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Quero que você medite nela. Medite nesses 3 pontos. Autoconsciência, empatia e perdão. Vai te ajudar muito, pode ter certeza, a vencer e sobressair as dificuldades em relacionamento. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, profetizar que os teus relacionamentos serão saudáveis e você vai conseguir desfrutar de uma vida familiar, de uma vida com amigos, de uma vida na igreja, como esse povo aqui da igreja primitiva desfrutava, em paz. E eu profetizo que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Deus abençoe seus relacionamentos, seja feliz e tudo que você colocar a mão possa prosperar. Um beijo no teu coração, a paz do Senhor.